As diferentes peças do mecanismo são todas realmente meros instrumentos do ego, conquanto o domínio deste sobre elas esteja ainda muito incipiente. Importa, por isso, ter sempre presente que o ego é uma entidade em desenvolvimento, não passando, na maioria de nós, de simples germe do que um dia virá a ser. Diz uma instância do livro de Dizar, D-Z-Y-A-R-R, abre aspas, aqueles que não receberam senão uma centelha permaneceram desprovidos de entendimento. A centelha brilhava debilmente. Fecha aspas. E a senhora Blavatsky, B-L-A-V-A-T-S-K-Y, explica, abre aspas, aqueles que não receberam senão uma centelha constituem a massa humana que tende a adquirir sua intelectualidade durante a presente evolução manvatárica. Fecha aspas. Abre parênteses. A Doutrina Secreta, volume 5º, páginas 246 e 256 da tradução portuguesa. Nota do tradutor. Fecha parênteses. No caso da maioria, a centelha está ardendo ainda frouxamente e muitas eras transcorrerão antes que o seu lento crescimento alcance o estágio de uma chama fixa e resplandecente. É verdade que na literatura teosófica há passagens que parecem dar a entender que o nosso ego superior não precisa de evolução, sendo já perfeito e divino em seu próprio plano. Mas, onde quer que tais expressões tenham sido usadas, seja qual for a terminologia empregada, devem aplicar-se tão somente ao Atma, o verdadeiro Deus dentro de nós, que certamente está muito além da necessidade de qualquer espécie de evolução de que possamos saber algo. O ego reencarnante, sem dúvida, evoluciona, podendo o processo de sua evolução ser claramente visto pelos que desenvolveram a visão clarividente, na medida necessária à percepção do que existe nos níveis superiores do plano mental. Como já foi observado, é de matéria desse plano, se é que lhe podemos dar o nome de matéria, que se compõe o corpo causal relativamente permanente, que o ego leva consigo de nascimento em nascimento até o final do estágio evolutivo humano. Mas, embora todo ser individualizado deva possuir necessariamente corpo causal, pois é sua posse que constitui a individualização, a aparência desse corpo não é a mesma em todos os casos. No homem comum não desenvolvido, seus contornos são imprecisos e mal o distinguem até mesmo aqueles dotados de visão que lhes descerre os segredos daquele plano, porquanto não passa de simples película incolor, apenas o bastante para manter sua coesão e constituir uma individualidade reencarnante, e não mais. Abre parênteses. Veja-se O Homem Visível e Invisível, lâminas 5 e 8. Fecha parênteses. Logo, porém, que o homem principia a desenvolver sua espiritualidade ou mesmo o intelecto superior, sobrevém uma mudança. O indivíduo real começa a ter uma característica própria à parte das que foram modeladas em cada uma de suas personalidades pelas circunstâncias ambientais, inclusive a educação. E aquela característica é representada pelo tamanho, cor, luminosidade e precisão do corpo causal, do mesmo modo que a da personalidade se mostra no corpo mental, com a diferença de que o primeiro veículo superior é naturalmente mais belo e mais sutil. Abre parênteses. Veja-se Ibidem, lâmina 21, fecha parênteses. Sob outro aspecto, difere também dos corpos inferiores. Em nenhuma das circunstâncias ordinárias pode o mal manifestar-se através dele. O pior dos homens há de mostrar-se nesse plano superior
somente como entidade não desenvolvida. Os seus vícios, ainda que transmitidos vida após vida, não podem macular o invólucro superior. Apenas tornarão mais difícil o aprimoramento das virtudes opostas. Por outro lado, a perseverança no caminho reto logo se reflete no corpo causal. No caso do discípulo que fez progresso na senda da santidade, é uma visão maravilhosa que transcende toda a concepção terrena. Abre parênteses, Ibidem, lâmina 26, fecha parênteses. E, no de um adepto, é uma deslumbrante esfera de luz e de vida, cuja glória radiante não há palavras que descrevam. Aquele que já contemplou uma vez espetáculo assim tão sublime e pôde também ver ao seu redor indivíduos em todas as fases de desenvolvimento entre essa e a película incolor da pessoa vulgar, jamais alimentará dúvidas quanto à evolução do ego reencarnante. O poder que tem o ego sobre os seus diversos instrumentos e, portanto, a influência que nele exerce são naturalmente pouco apreciáveis em seus estágios iniciais. Nem sua mente, nem suas paixões estão sob o seu comando total. Em verdade, o homem comum quase não faz esforço para os frear, mas se deixa levar por aqui e por ali, como sugerem seus pensamentos ou desejos de ordem inferior. Daí porque, no sono, as diferentes peças do mecanismo se acham livres para operar quase inteiramente por conta própria, sem dependência do ego, e o estágio do seu progresso espiritual é um dos fatores que temos de ponderar na questão dos sonhos. É importante considerarmos também a parte que o ego desempenha na formação de nossas concepções dos objetos externos. Devemos relembrar que as vibrações dos fios nervosos simplesmente se limitam a comunicar impressões ao cérebro e que pertence ao ego, atuando por intermédio da mente a tarefa de as classificar, combinar e recombinar. Quando, por exemplo, eu olho pela janela e vejo uma casa e uma árvore, imediatamente as identifico, embora a informação a mim transmitida pelos olhos seja por si só insuficiente para essa identificação. O que sucede é que certos raios luminosos, isto é, correntes de éter vibrando em determinada escala, são refletidos daqueles objetos e ferem a retina do meu olho, e os fios nervosos sensíveis se incumbem de conduzir as vibrações ao cérebro. Mas o que é que eles nos têm a dizer? A informação que realmente transmitem é a de que em determinada direção existem pequenos blocos de cores várias limitados por contornos mais ou menos definidos. É a mente que, em virtude de sua experiência passada, é capaz de discernir que um objeto particular de superfície branca representa uma casa e outro rodeado de verde uma árvore, e que são ambos provavelmente de uma ou outra ordem de grandeza, situando-se a esta ou aquela distância de onde me encontro. Aquele que, cego de nascença, adquire a visão por meio de uma operação, fica durante algum tempo sem saber o que são os objetos que vê e não pode ajuizar a que distância se acham. Dá-se o mesmo com o recém-nascido. Vemo-lo muitas vezes querendo agarrar coisas que estão fora do seu alcance, a lua, por exemplo, mas à medida que vai crescendo, aprende inconscientemente, pela experiência repetida, a julgar instintivamente a distância e o tamanho prováveis da forma vista. E até pessoas adultas podem com facilidade enganar-se quanto à distância e dimensão de qualquer objeto que não lhes seja familiar, especialmente se o vê à luz difusa e incerta. Compreende-se, portanto, que a visão só por si
não é um absoluto suficiente para uma percepção exata e que o discernimento do ego, atuando por intermédio da mente, é que conduz à identificação da coisa vista. E esse discernimento, além disso, não é um instinto peculiar da mente, perfeito desde o início, mas o resultado da comparação inconsciente de muitas experiências, pontos que devem ser objeto de cuidadosa atenção quando chegarmos à próxima divisão de nosso assunto. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.